Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos aqui iniciar a nossa live de hoje, que vai ser sobre prova oral. Estou aqui marcando o tema para a gente poder permitir que quem chegue atrasado sabe do que nós estamos falando. Meus amigos, é com imensa satisfação que eu inicio essa live. Tenho essa oportunidade de estar aqui perto de vocês, dividir um pouco da experiência, e hoje eu vou ter o grande Everton, que foi aprovado recentemente no Ministério Público de São Paulo e do Piauí, inclusive com a maior nota da prova oral do Piauí. Então, acredito que será bastante enriquecedor esse nosso bate-papo aqui. Tudo bem, Everton? Boa noite, Eric. Tudo certo? Tudo ótimo, graças a Deus. Melhor do que eu mereço. Prazer falar contigo. O prazer é todo meu. O Everton, nós nos conhecemos na preparação para a prova oral do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Nós temos algumas coincidências na vida, porque nós dois, dentro das carreiras jurídicas, saímos das procuradorias municipais, né? Eu era procurador do município de Natal e o Everton é ainda, né, procurador do município de Florianópolis. É isso? Criciúma, Eric. Criciúma, perdão. E nós deixamos a Fazenda Pública Municipal, né? Ele está a um pé de deixar. Eu hoje sou promotor de justiça do Ceará. E ele será em breve promotor de justiça em São Paulo. Isso mesmo. Quer falar alguma coisa aí dessa tua apresentação, Everton? Algo que eu possa ter esquecido desse momento inicial? Não, acredito que é isso. Agradecer primeiramente a oportunidade da convite do Ouse de conversar aqui com todo mundo a respeito de prova oral. É sempre uma alegria para mim conversar sobre o Ministério Público, que é a carreira com a qual eu me identifico e fui atrás por meio do concurso. Então é sempre um prazer, e ainda estar aqui ao lado do teu, que é também um cara que me auxiliou nessa caminhada, é um prazer ainda maior. Vamos lá, vamos tratar aqui, vamos começar a falar do que o pessoal gosta, do que o pessoal quer saber desse congresso, que foi magnífico. O Ouse, nesse período de pandemia, trouxe muita informação, muito conhecimento para quem estava em casa, quem está cansado de estudar e às vezes dá uma mexida no Instagram. Everton, vou te perguntar logo, como foi que você chegou até a esse ponto de entrar no ritmo de estar fazendo prova oral? Foram 3 concursos, um em sequência, um atrás do outro, em prova oral. Me fala um pouquinho assim dessa tua preparação até chegar nesse momento, que para mim é um momento que celebra a vida do concurseiro, né? Todos nós, quando estamos fazendo concurso público, nos imaginamos nesse momento. Puxa vida, a prova oral é o momento de gala do concurseiro. Me conta aí como foi essa tua trajetória para chegar nesse momento. Realmente, Eric, é um momento de muita felicidade, é um momento que se verifica que se chegou até a prova oral. A minha primeira prova oral, eu cheguei no ano de 2018, né, no caso do MPRS. Então, eu já vinha há alguns anos me preparando, então reprovei em algumas primeiras fases, depois em algumas segundas fases, até que no MPRS eu consegui avançar até a fase oral. Eu costumo dizer até que a alegria de receber a notícia de que está na prova oral, ela é equivalente a de ser aprovado, porque até quando a gente inicia os estudos, a prova oral parece tão distante, então a partir daquele momento que puxa, cheguei numa prova oral. Então, quando cai a ficha, a alegria é imensa, e logo em seguida também já vem o medo do que vai vir nessa prova oral, né? Vão me descobrir que eu sou uma fraude. É porque quando a gente está fora desse momento, a gente tem a prova oral como uma prova meio que homologatória, né? Que na verdade é. Mas quando se está dentro do jogo, é muita responsabilidade, porque você passou por tudo, por todos os percalços, por todas as infinitas reprovações. Eu digo que eu sou o campeão mundial de reprovação, e de uma hora para outra você chega ali naquela hora de se a bola está aberta, o gol está aberto, e você não quer fazer o inacreditável futebol clube, né? Você quer empurrar a bola para dentro. É verdade, Eric. E eu não tive essa sorte de prestar uma prova oral homologatória. Para mim, essa história aí não colou. Ah, sim.
Então, além de 2018, eu prestei essa prova do MPRS, eu me preparei uns 6, 7 meses para ela, foi um concurso muito espaçado, então foi até quando eu te conheci no curso do OUSE também, e naquela oportunidade fiz muitos treinos, cheguei até a prova oral. A prova oral até do Rio Grande do Sul, ela é bem atípica perto dos outros estados, ela se divide em 2 dias, então tu sai do primeiro dia, tu pensa, poxa, acabou, não, tem mais ainda, vai ter mais uma noite pré-prova oral ainda, então é bem complicado essa fase bem da prova oral. E só que lá no Rio Grande do Sul, acho que a maioria que ficou sabendo, foi um concurso atípico na questão dos resultados, houve uma reprovação em massa, então já é atípica, já é exceção a reprovação numa prova oral, mas nos moldes que o MPRS fez foi ainda mais atípico. Mas foi Inclusive, te cortando, mas foi tão atípico que chegou ao Conselho Nacional do Ministério Público e, inclusive, provocando um ato normativo relacionado a esta fase lá no MP do Rio Grande do Sul. Não foi isso? É verdade. Houve até uma repetição da prova, ela foi anulada em parte, na época pelo CNMP, ela foi então renovada, mas naquela altura eu também já tinha virado a página, e foi justamente aí, Eric, e o concurseiro ele sempre tem desafios, desde a primeira fase, segunda fase, e não vai ser na fase oral que vai ser diferente. E foi nesse momento que eu consegui realmente ver a força que eu tinha de conseguir juntar os cacos, continuar, não deixar a peteca cair, e dei um período de descanso, e logo em seguida, virando o ano em 2019, eu já voltei de novo aos estudos, e aí veio o concurso do MP Piauí. Sim. E é interessante assim você ter falado sobre esse ponto do MP do Rio Grande do Sul, que eles são 2 dias de prova oral, que nós no Ministério Público temos essa dificuldade a mais em relação à prova oral, né? Diferente do CNJ, que parametriza todo o concurso da magistratura brasileira, o Ministério Público existe até uma resolução, mas a resolução do Conselho Nacional, ela dá pequenas diretrizes. Então, todo o Ministério Público tem o seu regramento. De forma que se vai a um lugar e se tem essa situação de 2 dias de prova oral, com 2 horas de arguição, que eu acredito que seja isso lá no Rio Grande do Sul, e em outros locais, 20 minutos de arguição, não é isso? É isso mesmo. As minhas 3 experiências de prova oral, que foi MP Rio Grande do Sul, MP Piauí e MP São Paulo, foram absolutamente diversas uma da outra. Cada um tem o seu estilo. Como tu falou, não há uma padronização no âmbito do CNMP, então fica dentro da autonomia de cada Ministério Público o modo de recrutamento dos futuros promotores. Então, lá no Rio Grande do Sul, como eu falei, são salas separadas, não é aquele auditório. O candidato que vai mudando de sala, são 2 dias de prova. Então, depois, em 2019, veio essa prova do MP Piauí, e eu estava sem edital, estudei com unhas e dentes, e foi um concurso rápido até a prova oral, até que então cheguei novamente na prova oral. Só que no MP Piauí, diferentemente do Rio Grande do Sul, era uma banca contratada, era a banca CESP, Sebrasp, que estava elaborando o concurso, e que é totalmente diferente do tradicionalmente adotado pelas bancas próprias. Então, já entrando na própria prova oral do MP Piauí, primeiro que são apenas 2 examinadores, o candidato que lê a pergunta e não os examinadores. Então, a gestão do tempo, que normalmente fica a critério do examinador, nessa hora eles passam a bola para a gente, e dentro daquelas perguntas que a gente tem que responder, eu que preciso apontar para o examinador. Olha, doutor, agora eu vou responder a questão 1. Leio o enunciado, respondo. Vou para 2. E, enquanto isso, uma funcionária CESP fica ao lado com plaquinhas anunciando. Faltam 10 minutos, 5 minutos. Então, essa é mais uma particularidade das bancas contratadas que não se vê nas bancas próprias. Eu tenho 4 experiências de prova oral, né? Apesar de 2 terem sido Fundação Carlos Chagas e 2 CESP, todas as 4 foram diferentes. Todas as 4 foram diferentes. Também na questão da posição, da distribuição de pessoas, de público. Uma delas não tinha público, né? Eram salas, 2 examinadores em 3 salas. Em outra situação, eu tinha baias, como se fosse guichê de atendimento do banco. Você senta ali e fica conversando com o caixa para poder... só que era sentado, né? As outras situações fiz em pé. Ministério Público do Rio Grande do Norte, eu fiz a prova em pé.
e era sem público, sala com os examinadores, sem público. E a outra, a do Ministério Público do Ceará, teve uma que era sala em sala, eram 7 salas, que eram 7 bancas, todas eliminatórias, e tinha uma arquibancadazinha atrás, eles fizeram uma arquibancada móvel e levaram para lá, e aquelas pessoas ficavam atrás da gente. Então, realmente, até isso, nós temos essa dificuldade de não conseguir imaginar. E hoje, em tempo de pandemia, nós estamos assistindo um outro momento da prova oral, que é a prova oral sendo transmitida via YouTube. É isso, como o Ministério Público de Minas Gerais fez agora. Conta um pouco aí das tuas experiências em relação ao formato. Foram 3 situações diferentes, né? Isso. No Rio Grande do Sul foi como eu adiantei, foram 2 dias, 4 examinadores por dia e os candidatos que mudavam de sala de acordo com o examinador. Já na banca CESP, eram apenas um dia, 2 examinadores e 4 perguntas, com no máximo 20 minutos. Então tinha em média 5 minutos cada pergunta e o candidato que faz essa gestão. Já no MP São Paulo, mais recentemente, é aquela prova oral mais clássica, é um auditório, não precisa fazer cadastro para entrar, para assistir o público, diferentemente da CESP, que exige, libera um link para o público se cadastrar. E lá, então, ficam 5 examinadores, 10 minutos cada examinador, prorrogáveis por mais 10 minutos. Então, dá, em média, 20 minutos por examinador. E a prova oral dura em torno de 1h30, 1h40, por aí. Nesse último concurso, os candidatos, a gente contabilizou as perguntas e, em média, cada arguição no MP São Paulo eram umas 60 perguntas. Então, é bastante, exigido muito conhecimento. Mas é um estágio de concentração tão grande. Até eu tenho um fato curioso. Na prova oral do MP Rio Grande do Sul, eu entrei para fazer numa dessas salas com os examinadores, saí e depois, foi no primeiro dia isso, eu encontrei meu pai logo depois. E o meu pai assim, nossa, que legal, tu entrou, tu ainda me fez um gesto, eu fiz assim para ti, né? E eu nem lembrava dele na hora que eu entrei na sala. Então, é um foco tão grande, tão na área ali, que tu simplesmente... Eu tô lembrando da minha primeira prova oral, porque realmente eu cheguei muito nervoso, muito nervoso. E a gente ficava esperando os examinandos, um auditório, e tinha um telão imenso no auditório. E eu lembro que na hora que eu botei o pé dentro do auditório, eu peguei e dei um grito. Bota o Zezo. Zezo. Vocês conhecem aí no Sul. Zezo é um... E era como se eu estivesse embriagado. Assim, eu nunca tomei nada. Sempre eu sou muito cristão. Então eu vou com fé em Deus e pé na tábua. Mas a adrenalina era tão grande que realmente você não sabe nem o que está fazendo. Você não sabe se falou com uma pessoa, se cumprimentou, né? Eu chegar na hora de dizer, tá com o Zé aí. Aí era o nível, isso na antessala, né? Esperando. E eu lembro que na primeira banca, meu Deus, eu suava como se tivesse um chuveiro em cima da minha cabeça. Eu não transpiro muito, sempre falo isso, eu vou para academia, saio seco. Mas o nervosismo imenso. E eu lembro que a primeira pergunta, ela tratava sobre processo administrativo disciplinar, mas era um caso. Então eu respondi a pergunta e aí terminei e o examinador me falou, candidato, o senhor gostaria de fazer mais alguma colocação? Eu até te contei essa história, você conhece? E eu falei para os examinadores, né, de administrativo e constitucional. Comecei a discorrer como se fosse assim uma apresentação sobre o processo administrativo disciplinar. E eu disse, excelência, sim, o processo administrativo disciplinar, ele divide-se em 3 fases. A primeira fase trata daquela sindicância. Aí o examinador olhou para mim assim, candidato, o que é que isso tem a ver com a pergunta? E eu espontaneamente falei, excelência, eu vi que eu não me saí bem na resposta, mas tenho conhecimento a demonstrar e estou em busca de fazer uso deste tempo para os senhores saberem que conhecimento eu tenho. Aí eu disse, tá certo. Mas quando eu saí da sala, que eu parei e respirei para ir para outra banca,
E eu pensei, puxa vida, era só isso, né? Eu fiquei tão nervoso por nada. Então, nas outras bancas, eu lembro que eu tirei 2,10 até, umas duas notas 10. Mas nessa, quando saiu a nota, minha nota foi 4, alguma coisa. Mesmo eu tendo me colocado à disposição de demonstrar o conhecimento, eu estava derrotado ali pelo nervosismo, né? A minha nota terminou sendo uma das notas altas do concurso, eu subi mais, sei lá, 60 posições com a prova oral, por conta dos 2,10, fiquei com a nota acima de 8, né? 24 dividido por 3 dá 8, era 24, alguma coisa. Mas assim, realmente a prova oral deveria ter o nome de prova de nervos, porque é isso que mais conta neste momento, e a primeira é a mais pesada. Pelo menos eu senti isso. É verdade, Eric. E tem que ter, não adianta, é uma prova que demanda um controle emocional. Eu costumo falar que, mas a gente treina tanto para chegar na prova oral e entra nesse hiperfoco que a gente está muito naquele momento, naquela bolha. Alguns amigos até me perguntam, eu sou tímido, e se tiver a plateia, alguém me assistindo, não vou ficar à vontade. Mas com todos até os meus colegas aprovados também que a gente conversa, ninguém nem se lembra que tem alguém assistindo. Foram muitos meses ou dias treinando, aquele ambiente, a gente já conhece a fotinho dos examinadores, então tu entra lá, tu esquece se tem alguém assistindo, se tu tá sozinho, do tamanho foco. E eu também costumo dizer que as piores provas orais não foram as minhas, foram as que eu assisti de terceiros. Porque a gente fica lá assistindo e dá aquela apreensão, e eu teve uma prova oral que eu assisti uma vez no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, eu era assessor de um desembargador, e que eu cheguei a sair do pleno, não conseguia mais assistir, do tamanho nervosismo que eu senti pela candidata. E no final deu tudo certo, ela foi aprovada. E já nas minhas provas orais, eu chegava tão assim concentrado na pilha, mas é aquele desafio de enfrentar aquilo que a gente já estudou, e é o momento do candidato, né, a prova oral. Então, de demonstrar todo o conhecimento. Então, esse medo que às vezes os iniciantes possuem, não sei se eu tenho condições de estudar para uma prova oral, muitos já se preocupam antecipadamente. Eu sempre tento passar esse recado de primeiro, calma, estuda para a primeira, estuda para a segunda, e a hora que chegar na prova oral, isso tudo a gente resolve com muito treino, com muito curso. Tem pessoas que tinham medo de travar, ou que não ia conseguir responder, muito tímido, e hoje em dia são juízes, são promotores, são defensores. Eu costumo dizer que eu não conheço ninguém que estudou comigo, que até eu brinco, né? Em torno de 12 pessoas foram na minha casa estudar na época que eu estudava para concurso, e todos aqueles 12 passaram. Aí o pessoal, a tua mesa era a mesa da sorte. Não, não é a mesa da sorte. É porque todo mundo passa. Se continuar, eu conheço os que desistiram, mas se continuar estudando, uma hora ou outra chega a sua vez. Não tem essa de não chegar a sua vez. Uma hora ou outra chega a sua vez, né? Mas essa da prova oral, falando aqui ainda de público, a gente nem percebe mesmo. E outra coisa, né? Normalmente o posicionamento do candidato é muito próximo do examinador, que aquele público ali, ele às vezes não sabe nem o que é que você está falando. Por mais que você fale alto, tenha eloquência, por uma situação geográfica da sala eles não escutam, né? Eu tentando lembrar aqui das 4 provas orais, 2 com público, eu não consigo imaginar que o público conseguia me ouvir. Ali devia ser um esforço muito grande, sabe? A dona Fifi lá, talvez com aquele ouvido biônico, conseguisse ouvir alguma coisa. A tua experiência também é essa? Sim, no MP São Paulo, como tem um microfone bem na frente, com um auditório bem estruturado, então eu acredito que o público tem escutado sem problemas nenhum. No MPRS variava muito a sala, algumas salas tinham alguns candidatos que estavam na oral da defensoria, então iam assistir. Eram salas relativamente pequenas, então eu acredito que também. E já no MP Piauí, que era a CESP, eu acho que tinham 2 ou 3 pessoas. Mas não sei se elas conseguiam ouvir também, porque não era um microfone amplificador, era só para registrar mesmo no vídeo. Eric, um ponto interessante que também dá para a gente abordar e que diferencia das provas orais da magistratura é a respeito do sorteio do ponto. Sim. Porque, normalmente, nas provas de magistratura, o ponto é sorteado 24 horas antes. Então, o candidato sorteia,
vai para casa, vai para o seu local, estuda e depois, no outro dia, que vai ter a arguição. Já no MP, não. No MP, todas as provas que eu conheço, na verdade, o sorteio do ponto é ali na hora. Sentou, sorteou, boa tarde, bom dia, e o pau pega já de cara, né? Não tem esse tempo para conseguir se preparar com um ponto sorteado previamente. Sem dúvida. Eu até não sei se isso é positivo ou não. Até vi que tem uma colega aqui, que a Janaína Linsmaier, do Dudu, que era do meu grupo de estudo aqui de Santa Catarina. Ela hoje é magistrada no TJSC e as 24 horas da prova oral dela eu participei com ela. E assim, é muito apreensivo, a gente se reúne, tenta ver todo ponto, ajudar a amiga, a colega, e vai ficando aquela agonia, não vai dando tempo, vai chegando à noite, a prova já é no outro dia. Então, quem estuda para o MP não tem essa preocupação do ponto, mas tem aquele frio na barriga porque não sabe o que vai vir dali, né? Então, pode vir qualquer... E o estudo de véspera, realmente, eu nunca nem tinha parado para pensar nessa situação. Talvez o sorteio antecipado, ele aumente a carga de responsabilidade, o nível de estresse e o cansaço mental para enfrentar a prova. Porque você sabe o que vai cair, você vai querer olhar. No Ministério Público, não. Eu já enfrentei duas situações, né? Em relação, por exemplo, prova do CESP, perguntinha lá com folhinha virada na mesa, no púlpito ou na cadeira, você vira, lê a pergunta. Eu gosto de desenhar a resposta na minha mente, então eu fico ali 30 segundos, 1 minuto que seja, né? O candidato, quem está ouvindo e quem está nos assistindo e pensando isso, eu sempre falo, olha, se você passar 30 segundos, 40 segundos fazendo o rascunho mental da sua resposta, o silêncio, ele realmente é muito provocativo e incômodo. Mas só que 30 segundos não é nada. O examinador, ele nem vai perceber. E outra, ele não vai achar que você não está sabendo, não está respondendo. E se você tem um padrão de fazer isso em toda a prova, ele vai dizer, olha, o candidato ele está preparando a resposta. Então eu pensava, iniciava. Quando eu iniciava, já iniciava pisando duro. Sempre aquela técnica de uma premissa maior para uma premissa menor. Eu gosto de começar acomodando a indagação na disciplina, que é objeto do questionamento, e depois vou trazendo os conceitos até o ponto de chegar e arrematar com a resposta final. Até porque eu sempre digo que o tempo, ele é inimigo, não é do candidato, é do examinador. Porque se eu esgoto o tempo muito rápido, eu sou o The Flash lá e vou responder em 1, 2 minutos, embora esteja correto, eu vou estar dando muito espaço para o examinador me fazer reperguntas. Até porque ele tem um cronograma para seguir, ele não vai poder adiantar e trazer logo o outro, enfim. Então, a gente tem que explorar aquele tempo o máximo possível. Se você tem várias perguntas, você tem que saber qual é a que você sabe mais, a que você sabe menos, começar pela que sabe mais, para poder ir divagando mais tempo nela, já ir tomando o tempo da outra. Então, assim, existe toda uma estratégia em cima da prova oral, que é muito importante o candidato ter essa atenção. E em relação ao sorteio do ponto, eu já fiz prova que eu recebi o ponto na hora mesmo, dentro da sala. No sucesso, não tem praticamente esse sorteio do ponto. O sorteio do ponto funciona para eles, não é para a gente. Não é isso? E outra situação, foram 15 minutos antes, na antessala, que até ainda cheguei a debater ali com os colegas o ponto que a gente estava. Então, realmente tem essas variações. Isso é verdade. Em relação à estratégia de tempo, como é que tu gosta de fazer? Eric, até nessa questão do conteúdo programático, na maioria das provas, é cobrado na prova oral todo edital. Então, seja na minha experiência no MPRS, no MP Piauí ou no MP São Paulo, o pessoal costuma comentar, então é o edital inteiro. Mas tem uma peculiaridade também no CESP. O CESP, embora tu tenha que se preparar com todo edital, lá no momento que tu sorteia o ponto, na antessala, eles limitam as matérias dentro dos pontos. Então, por exemplo, no MP Piauí, eu fui arguido sobre constitucional, processo coletivo, penal e civil. São 4 disciplinas. Não fui arguido, então, processo penal, processo civil, eleitoral, muito embora eu tenha que ter me preparado, porque poderia sortear um ponto a esse respeito.
E dentro das surpresas dos pontos, eu não em direito civil no MP Piauí, que foi testamento especial aeronáutico. Então, tu imagina, tu pega lá teu ponto de civil, normalmente estudo para MP é só famílias, sucessões, uma coisa de posse, direito das coisas. Aí, daqui a pouco, tá, sucessões, testamento dentro de sucessões, mas normalmente a gente fica só no feijão com arroz. E a questão inteira era em cima do testamento especial aeronáutico. E aí vem uma vantagem das provas CESP, que é a gente que lê. Porque eu li em voz alta, depois eu li mentalmente. Só que, na verdade, eu fiz de conta que estava lendo mentalmente. Enquanto isso, eu estava pensando, meu Deus do céu, o que eu vou responder aqui? E foi isso. E o que eu pontuei nessa questão, no conteúdo, não foi muito bom, mas eu ganhei nos outros aspectos que são avaliados também numa prova oral. Então, na argumentação, na postura. Então, embora... Quanto foi que tu conseguiu tirar nessa questão? Eu tirei 4,5 nessa questão e eu não tinha, do conteúdo em si, eu não me recordava praticamente nada. Então, era uma questão realmente de alguém que viajou, ia morrer já no avião, chamou o comandante, queria fazer um testamento, mas chegou em terra depois, tinha um prazo para ratificar, então eram detalhes que eu não me recordava em nada. Muito interessante essa tua observação, e aí eu vou trazer aquele meu caso que eu tive até meu momento Esse de não pode fama por faltar, né? participar. A prova oral do MP que eu participava eram 7 bancas, todas bancas eliminatórias. E você tinha que tirar pelo menos 5 em cada uma delas. E o ponto era sorteado na hora. Tinha um saquinho vermelho, mas não vinha o presente do Papai Noel desse saquinho vermelho. Veio um presente de grego para mim. Na sexta banca, que eu entro de 7, eu lembro que quando eu entrei naquela sexta banca, eu ouvi a música, o tema da vitória do Ayrton Senna. Tan, 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 né? Mas eu vi eu transformar Ayrton Senna em Rubens Barrichello. Na última volta, o carro quebrar. O que aconteceu foi o seguinte, eu lembro que quando eu enfiei a mão, peguei lá decreto, acho que era 1032, sei lá, eu não lembro o número. Eu nunca fiz, não fiz concursos federais, não era minha praia. E aí, quando eu entrego o bilhete para o examinador fala o número do decreto e diz Código de Processo Penal Militar. Aí eu, hein? Putz. Eu não sabia nem que caía processo penal militar. E por que, Eric, tu não sabia que caía? Porque o edital ele era dividido em penal, processo penal, civil, e aí tinha lá processo penal. Tinha o Código de Processo Penal, aquelas principais leis, e no final tinha várias leis, só os numerozinhos, que como você não conhece, você acha que é besteira, né? Isso aqui eu não vou olhar, não. Né? Isso aqui eu não quero nem saber. Então ele começou com a primeira pergunta, o candidato fala da homenagem. Eu disse, rapaz, esse cara tá com safadeza aqui pro meu lado. Aí, fala da homenagem, eu disse, Excelência, o senhor poderia, por gentileza, repetir a indagação? Eu quero que o senhor fale da homenagem. Até ele deu um risinho assim também, sabe? Eu disse, Excelência, não me ocorre. Eu não sabia lá que era homenagem. E ele começou a perguntar, e tudo que ele perguntava para mim, eu não sabia de absolutamente nada. Nada. Nem para tergiversar, nem para pedir uma direta. Sei lá, qualquer coisa eu não conseguia. E aí, ele chegou para mim e perguntou, candidato, o senhor sabia que caía processo penal militar? Que tinha processo penal militar no edital? E eu parei, pensei na hora. Se eu disser que eu não sabia, esse cara vai dizer que eu não estudei nem o edital. Então eu disse, Excelência, sim, eu sabia, mas preferi me ater às matérias, às disciplinas mais afetas às atribuições ordinárias do Ministério Público. Ele, tá certo. Aí ele começou a querer fazer perguntas que se eu tivesse feito qualquer leitura sobre o tema, eu teria facilidade em responder. Só que eu não sabia de nada, era como se estivesse naquele programa do Silvio Santos, que ele dá uma bicicleta para uma criança e diz, quer trocar a bicicleta numa caixa de fósforo? O menino aqui surdo diz, sim! Não, né? Se eu ouvir nada, era mais ou menos isso que estava acontecendo comigo ali naquele momento, né? E aí ele me deu uma nota 3. Veja bem, eu não sabia absolutamente nada, mas eu não chorei, não abri, soltei esse Miguel aí de dizer que preferi me até as disciplinas mais afetas às atribuições ministeriais. Ele me deu 3, com certeza foi pela postura, não foi zero de conhecimento, né? Então, é muito importante
a falar, né? Falar devagar sobre a questão do... Eu tenho certeza que na sua situação você começou a falar de testamento comum, não é isso? É isso mesmo, né? Não dá para ficar calado. Ainda mais numa prova, por exemplo, do CESP, que são só 4 perguntas. Se eu não responder uma pergunta, é 25% a menos de chance de eu alcançar a nota mínima. Então, e com isso ainda eu posso demonstrar conhecimento na postura, na articulação, no raciocínio. E foi justamente isso. Tu vai tangenciando, vai falando sobre o direito das sucessões. O examinador até tenta guiar um pouco. O examinador tem consciência também do nível de dificuldade da pergunta, né? No teu caso também, essa cautelar do processo penal militar, é muito difícil um estudante assim que saiba todos os detalhes. E nessa prova, tu já estavas aprovado nas bancas anteriores, né, Eric? Sim. E daí tu reprovou justamente só por causa dessa última banca. Penúltima banca. Penúltima banca. É o imponderável favorável, e a né? 7ª banca era de empresarial, que é o que eu gosto. É o que tu gosta. Então, tem sido tranquilo, assim. Eric, pode falar. Pode concluir, vai Não, lá. eu ia só realmente arrematar a questão do imponderável da prova oral. As situações na prova oral, de improviso, nada do que a gente se prepara vai acontecer 100% numa prova oral. Então, até trazendo um outro exemplo aqui, recentemente, na prova oral do MP São Paulo, normalmente quem se prepara para MP não tem tanto conhecimento sobre empresarial, normalmente é mais o conhecimento básico, e havia uma examinadora da OAB que era craque assim, empresarial, e ela arguía empresarial muitas perguntas difíceis, sociedade anônima, títulos de crédito, e mesmo assim tive que correr atrás e chegou lá, tive um ponto complicado, só que não adianta baixar a guarda naquele momento, tem que ter postura, e no dia a dia prático do promotor, do juiz, várias questões vão surgir que a gente não tem um domínio na hora daquele conhecimento, né? E o promotor e o juiz não vai poder, não, peraí, ou se diminuir na frente de uma questão difícil. Então, naquela hora, tu tem que mostrar postura, fazer um apanhado geral da matéria que você conhece dentro daquela disciplina e pontuar nos outros aspectos e torcer para o próximo ponto do outro examinador ser um daqueles que tu tenha mais domínio. Nós observamos uma situação agora, que é a da moda, né? É a da eleição sem voto. É isso? Existe eleição sem voto e o candidato, ele, ao meu ver, ele procurou, foi puxar para eleição indireta, o examinador cortou logo, mas ele saiu falando alguma coisa. Para mim, o comportamento dele foi correto, tentou, mas é isso. Eu não sei o que é eleição indireta. Se a excelência a eleição indireta existem algumas situações que podem permitir a eleição de permitir o ingresso de determinada pessoa em um cargo público sem voto. Aí vai falar do suplente do senador, vai falar do antigo sistema proporcional que permitia aquele candidato levar outros do partido. Enfim, você não sabe nem se é aquilo, mas você está com a postura, né, pronta para responder, até porque essa resposta nem o Google tem, né? Todo mundo olhou no Google e ninguém achou a resposta. Então, o que você tiver condição de transmitir de conhecimento naquele momento, você vai transmitindo e pisando duro, né? Agora, uma coisa que não pode o candidato dizer, pelo menos assim, eu me sinto extremamente ofendido, é que ele tem certeza quando ele não tem, né? Eu acho que o candidato, quando ele não tem certeza, ele tem que dizer: excelência, é o que me ocorre. Acho que é uma maneira mais elegante de dizer: eu acho que é isso, né? E não fica assim, dando uma de turrão, porque às vezes tem essa situação, né? Do examinador perguntar se tem certeza, porque às vezes ele até quer corrigir a rota do candidato, a oportunidade, e não tem problema o candidato ter humildade em reformular. Excelência, perdão, eu quero reformular minha resposta, e aí continuar a situação. Deixa eu te falar aqui um pouco em relação ainda à questão do local. Eu penso também que é importante, a depender do local, se for possível, o ambiente de forma na véspera, na antivéspera, para ele já ter uma situação de afinidade com aquele lugar. Chegou a fazer isso?
Sim, Eric, eu fiz isso tanto no Rio Grande do Sul quanto no MP São Paulo também. Eu só não consegui fazer no MP Piauí. Mas realmente essa familiaridade que tu cria com o local de prova já te deixa mais à vontade no dia da tua arguição. E uma outra dica também que eu fiz em todas as provas, exceto no MP Piauí, que era CESP, e nós não conhecíamos os examinadores, foi durante a preparação colar a foto de cada examinador no meu espaço de estudos, já com a matéria que eles iam me arguir. Então eu sempre já estudava olhando para o carômetro deles, né? Então quando tu chega para a tua prova, é como se eles fossem já um conhecido de longa data teu. Eles não me conheciam, mas eu já conheci eles há muito tempo. Então, no MP São Paulo, agora há pouco tempo, que eram 5, eu levei acho que uns 3 meses para a minha arguição. Então, eu já estava cansado de ver eles. Então, quando eu sentei lá, eu já Mas conhecia. se for um examinador feio, hein, bicho, tu tá lascado. É verdade, é verdade. Mas naquela hora é o examinador, então a gente. E para mim, eu já estava numa situação muito confortável na questão do ambiente, porque eu já tinha conhecido o local, isso do auditório do MP São Paulo. Eu fui no dia do sorteio da ordem de arguição e eu já conhecia os examinadores. Então eu sentei lá, nada daquilo era novidade para mim. Eu já conhecia a mesa, eu já conhecia cada um, eu já sabia qual era a matéria que eles mais gostavam. Então isso definitivamente colabora naquele momento tão hostil que é uma prova oral, de tanta pressão. Então, qualquer aspecto que tu já consigas criar uma familiaridade, isso já te auxilia e já é um ponto a teu favor. Sobre esse momento da prova oral, é importante também a gente falar sobre essa questão de se habituar com as situações. Na vida, né? E aí vai fazer a prova oral e vai ter que colocar o paletó, o terno, a mulher, o taillé, ou usa um estilo mais hipster, sei lá, e vai se colocar numa situação totalmente diferente. Até isso é importante que a pessoa vivencie antes para poder se inteirar da situação e se acostumar com ela. O sujeito ele não é acostumado a um nó de gravata apertado, aí chega lá na prova e fica cheio de mungango aqui, com tique, mexendo o pescoço porque a gravata está incomodando. Não use gravata, passa aí uma semana antes da prova oral treinando em casa com a gravata bem apertadinha para poder entrar no clima. Ah, essas roupas aí eu não gosto, tal. Vai se habituando para não chegar de uma maneira robótica e desconfortável consigo mesmo. Eu acredito que também seja importante a gente trazer essa dica aí da vestimenta, né? É o momento de gala do concurseiro. Então você tem que chegar na prova impecável. Não vai com aquela gravata que é com fechiclé aqui, né? Que ela vai abrindo com o tempo. Não. Arruma uma gravata emprestada aí com um amigo. Ah, o terno, ajusta o terno. Se vai com o terno emprestado, pega antes. Não vai experimentar o terno que tu usou no casamento do teu primo há 3 anos e tu já engordou 6 quilos só no último mês estudando para a prova oral. Aí quando chega o terno ali apertado, que serve de mim para dizer mais unido, né, mais forte do que esse botão, né, que fica É segurando. verdade, Então, Eric. é importante isso, porque eu já vi situação desse tipo acontecer. É o momento de sobriedade na questão da vestimenta, né? O que tem que sobressair naquele momento é o teu conhecimento jurídico, que é isso que a banca quer aferir do candidato. E não a vestimenta, então não é hora de roupa extravagante, algo que chame muita atenção, de lançar moda, não é o momento. Então é o momento de manter a sobriedade. E o candidato deve sempre evitar e antecipar qualquer tipo de adversidade. Um outro caso muito comum são as aguinhas, aquelas de plástico, que o candidato na hora está muito nervoso, vai abrir, ela é difícil de abrir, tem aquele alumínio em cima. Então, no MP São Paulo, alguns candidatos, na hora de abrir, derramava água, molhava os pontos, tinha que chamar alguém da equipe do MP para ajudar ali a limpar, secar aquela água. Então, uma das dicas, e eu fiz isso na minha prova oral do MP São Paulo, foi logo que saiu o candidato anterior, eu já fui lá, já meti o dedo na água, deixei lá aberta já a aguinha para eu sentar e já não precisar enfrentar essa adversidade. Porque é um momento já tenso. Então, a gente não pode contar com a sorte e ter o azar de, com outros elementos, acabar complicando, tirando foco, seja o nosso ou até mesmo o foco da banca. Em relação à segunda fase e a oral, né? Esse meio do caminho, certo? O que é que tu pensa em relação à prova discursiva? Observa como
como alguma barreira, a questão do mínimo, de como tem que sair na discursiva, da mesma forma, para a aprovação, para ganhar o troféu, o resultado da oral, como é que tu vê essa situação aí, até porque a gente falou de homologatório, mas tanto eu como você, dentro da nossa experiência, são 7 provas orais aqui, né, juntas. Verdade. Nós dois já beijamos a aluna, né? Eu lembro da luta do Mike Tyson quando ele caiu, foi nocauteado e o Galvão Bueno dizia: agora ele é um lutador completo. Ele perdeu. Assim somos nós, né? Nós também beijamos a aluna. Então, eu te pergunto, como é que tu pensa nessa situação? Do resultado que você tem que ter na discursiva, do tipo de situação de nota que você vai ter que ter na oral. Fala um pouco aí da tua análise sobre essas duas situações, por favor. Eric, também nesse aspecto é muito particular de cada Ministério Público. Diferentemente da magistratura, que toda segunda fase é uma prova discursiva, uma sentença civil, uma sentença criminal, em provas de segunda fase de Ministério Público, cada MP tem o seu modo de recrutar, de recrutamento. Então, por exemplo, no MP Rio Grande do Sul não é cobrado nenhuma peça. Basta, são questões discursivas, atingindo o mínimo, que é de nota 6. Todo mundo que atingiu o mínimo, não tem cláusula de barreira, vai para a prova oral. No MP Piauí também, bastava alcançar a nota mínima que se avançava para a prova oral. E no MP Piauí não era 6 a média era 5. Já no MP São Paulo é uma situação bem curiosa. Eles levam para a oral o dobro do número de vagas. Então, se tem 80 vagas no edital, vão 160 para a prova oral. E chega na prova oral, necessariamente eles reprovam 50%. Então, só 80 vão passar. Então, é nesse contexto. A maioria das provas não tem uma cláusula de barreira, mas algumas têm. A exemplo do MP São Paulo, que vão para a segunda fase, o dobro do número de vagas e limitado às melhores notas daí, né? Isso que tu falou é até interessante para o candidato que está se preparando para a prova oral, para ele aliviar ou não o nível de tensão. Porque realmente, a depender do momento que se vivencia, inclusive momento político, nós temos uma situação de prova que vai exigir mais ou não, porque é necessário fazer um corte, né? Se houve um corte muito grande numa segunda fase, eu já fiz concurso que na primeira fase não foram aprovados todos. Então, fui lá para a segunda fase com vaga sobrando. Eu lembro do TJ de Alagoas, eu lá na segunda fase, cheguei na sentença lá. Não tinha prova oral. Mas, na época, tinha mais vagas do que candidato fazendo a prova. No meu concurso do MP do Ceará, que eu fui aprovado, o concurso demorou muito. O que aconteceu? Muitos dos candidatos já estavam aprovados em outros concursos e se familiarizaram com aquela situação e deixaram de vir fazer a oral. O que eu já sabia que ali tinha um ânimos aprovante, né? Então, essa situação lá no Rio Grande do Sul tinha questão financeira. Já se falava de uma situação, foi muita gente. Então, também tem como candidato ter essa sensibilidade para ele diminuir o nível de tensão dele no momento da prova oral. Fazer uma leitura, aqui vai ser ânimos aprovante, aqui não, aqui vai ser o ânimos, né, que vai acabar com todo mundo. A melhor prova oral é aquela em que há menos candidatos do que vagas, né? Quando há muitos candidatos e poucas vagas, é certo que vai vir um corte tenebroso aí nessa prova oral. Lá no Rio Grande do Sul, acho que haviam 90 candidatos, promotores de imprensa inicial, acho que 90 também, mas a questão orçamentária pesava muito. Até a gente escutou na época algum boato de que a examinadora da OAB, na segunda fase, acabou errando a mão na correção e foram muitos para a prova oral. Então, por isso que eles tiveram também que colocar uma prova um limitativo maior nessa prova oral. Já no MP São Paulo é sempre o mesmo esquema, é sempre o dobro do número de vagas, então, com necessariamente 50% de reprovação. Eles não fazem cadastro de reserva. Tanto que nós estávamos se preparando para a prova oral em 150 por aí, agora já no início do ano, e já se falava num próximo concurso do MP São Paulo com 150 vagas. E a gente até brincava no grupo, poxa, por que não aproveita a gente já está aqui na prova oral. Mas é uma questão de estilo, volta aquela questão de que não tem uma padronização, cada Ministério Público, dentro da sua autonomia,
é que delibera a respeito de como vai acontecer esse concurso. Então, a gente tem que se adaptar ao que a instituição está cobrando. São Paulo é um relógio de concurso, né? A gente já sabe que todo ano vai ter aquele concurso, ou igual o campeonato europeu entre um ano e outro, mas sempre tem com uma frequência, uma regularidade. Vamos tentar ver se a gente pode responder algumas perguntinhas que tem aqui. Teve um colega, o Rubem, ele disse assim, por onde devo começar? Né? Se a gente está falando de prova oral, vamos falar, não é para estudar ou para concurso. Eu imagino que ele se referiu à prova oral. Né? Por onde devo começar o meu estudo para a prova oral? O estudo para a prova oral, Eric e Rubens, ele é muito parecido até com o estudo para a primeira fase. São conceitos, natureza jurídica, classificações. É bom fazer um estudo mais horizontal e não vertical. Então, tu precisa saber, ao menos superficialmente, sobre muitos assuntos e não aprofundar um determinado assunto, né? Então, é um estudo que realmente de lei seca também, porque também, ultimamente, as bancas têm cobrado lei seca em prova oral, as classificações mais conhecidas, as jurisprudências mais consolidadas. Então, o estudo de prova oral ele não difere muito daquele estudo já inicial. E o ingrediente principal no estudo de prova oral, sem dúvida alguma, são os treinos. Então, é preciso se habituar com aquela situação de verbalizar o raciocínio. Essa é a maior diferença. Até então, a gente pintou bolinha na primeira fase, escreveu uma redação, uma peça na segunda fase, e na prova oral a gente precisa verbalizar. Muitas vezes a gente tem o conhecimento da matéria, mas no momento que a gente vai explicar, a gente encontra uma dificuldade, né? O profissional de direito atua muito mais escrevendo, lendo, do que falando. Então, nesse momento, a gente tem que treinar, e o treino, ele ajuda demais. No meu caso, por exemplo, foi muito grande a diferença de logo que eu comecei a treinar para uma oral, que eu tenho os vídeos até hoje, para já na minha terceira prova oral. Então, com os treinos, a gente vai desinibindo, vai vendo raciocínio, já sabe responder quando não sabe aquela questão, mas sabe dar uma tergiversar, sabe muito aquela questão, então sabe aproveitar o momento numa questão que tu sabe para gastar o tempo dentro daquela questão que tu sabe. Então são técnicas que numa preparação de prova oral a gente vai colecionando e vai dividindo com os colegas. O Júlio, até no mesmo caminho da pergunta, ele perguntou se o estudo da prova oral exige alguma peculiaridade específica ou é conhecimento que se tem mesmo durante o tempo de estudo. Eu penso que realmente quem chega na prova oral, ele está ali por mérito e passou por duas fases que, na minha opinião, são mais difíceis, reprovam mais pessoas. Por isso que a gente tem essa ideia do homologatório, apesar de eu e você já termos beijado a lona. Né? Mas, assim, em relação à peculiaridade, a peculiaridade é porque você não pode se contentar tão somente com a leitura. Você tem que verbalizar aquilo que você aprendeu. Você tem que treinar, tem que conversar com colegas, se puder fazer um curso ótimo, buscar técnicas de sobrevivência para situações difíceis na prova oral, né? Prestar atenção como é o seu linguajar, como é o seu uso do vernáculo. Eu costumo falar, existem alguns estados que possuem certas palavras que são inventadas, que não existem na língua portuguesa, e é comum. Então, uma pessoa muito culta fala aquela palavra como se fosse uma conjugação verbal, né? E os vícios de linguagem, eles não podem ocorrer nesse momento. A questão da gesticulação, de transmitir uma seriedade, uma tranquilidade e todas aquelas outras técnicas que sabemos que existem, mas deve-se treinar. Eu penso que é mais ou menos isso que você falou agora há pouco, a respeito da verbalização e do treino perene, né? Não adianta ler se não houver essa situação. Inclusive, é muito importante formar o grupo de estudo, né? Todo mundo tem um grupo de estudo de oral. Essa hora é fundamental você ter um colega. E digo mais, o meio tecnológico, ele é muito bom, é excelente. Mas para o estudo de prova oral, ele funciona muito para o conhecimento. Que a sua nota, ela não é baseada tão somente no seu conhecimento jurídico. A sua nota, ela vai estar relacionada ao seu raciocínio jurídico, à sua concatenação de ideias, à sua postura, ao seu uso adequado do vernáculo, à sua transmissão de segurança, de postura de membro do Ministério Público. Então,
pelo vídeo aqui, você não consegue passar a eloquência necessária. É bom que se treine pessoalmente. Vai todo mundo aí de máscara no período da pandemia, mas tenta treinar pessoalmente para poder ter um melhor resultado. Se filma para poder analisar. Eu costumo dizer que quando eu era criança, eu falava e colocava a língua entre os dentes, né? Que falava soprando. E uma vez estava numa festa, me filmaram e eu vi aquela presepada, né? Que no Ceará a gente chama de marmota. Você vê aquela marmota, eu falo feio desse jeito, eu vou parar de falar assim. Não precisei nem ir para fonoaudiólogo. Então, se filme, né? Se filme para poder tentar ver os erros e você mesmo se ajudar a fazer esse aperfeiçoamento. Sem dúvida nenhuma. É o treino com filmagem, seja do curso, seja até mesmo dos colegas. Na minha preparação, eu comprei um livro com algumas perguntas de prova oral. Então, eu dava para minha mãe me perguntar, para minha irmã, para os meus amigos. Então, mesmo não sendo da área jurídica, colocava lá na mesa, ficava na posição, colocava no celular gravando, respondia, depois ia lá, checava na filmagem, poxa, eu posso melhorar isso, posso melhorar aquilo. Então, o treino em prova oral, definitivamente, ele é fundamental. É difícil alguém que vá para uma prova oral e nunca treinou, porque senão tu vai te colocar lá na frente e vai testar como que é o teu comportamento ou a tua oratória. Então, já tem que prever todos os cenários anteriormente, treinar muito, para não ter nenhum imprevisto lá na prova oral. Esse pessoal tem muito uma situação também, que eu acho que vale a pena comentar, é questão do nervosismo. Bruno, meu aluno, colega, né? Agora, entrou agora. Estudou contigo também, ele? O Bruno é aprovado também no MP Piauí comigo lá. É uma fera, homem. E é o futuro aprovado também daí do Ceará, Eric. Deus quiser, estaremos juntos, seremos colegas. Mas aí. olha só, o sujeito vai fazer a prova e é muito nervoso. Eu lembro que eu cheguei uma vez numa prova e me deram um remédio. Olhei assim, o que é isso? Loucura é essa? O cara me deu. Sabia nem o que era. Coloquei no bolso do paletó. Depois de muito tempo, vi aquele remédio e tinha lá um nome de um remédio desses psicotrópicos aí, tranquilizantes, né? Eu disse, caramba. E o cara foi reprovado, inclusive. Acho que ele deve ter ficado muito doido lá na hora da prova, porque foi tomar. Quem é muito nervoso, e hoje tem essa história de usar medicamento para maior concentração, ou para ansiolíticos, para prova, é muito importante. Se você se considera nervoso e precisa de... Procure um médico. Procure um médico para não dormir na hora da prova, para não se intoxicar, sei lá, ter um problema. Então, a hora da prova oral não vai ser a hora de você inventar de tomar um calmante. Ah, hoje eu vou tomar um calmante que eu vou sem nunca ter tomado na vida, sem saber as consequências que aquilo lhe traz. Então, se sente nessa situação de insegurança e quer buscar essa alternativa, procure um médico, não se automedique, não entre nessa onda, porque a possibilidade de se dar mal é muito grande, até porque você não vai conhecer a reação prévia daquilo no seu organismo, né? Não sei se você chegou a enfrentar alguma situação desse tipo. Eric, a prova oral não é um momento para fazer teste, né? Então, a não ser que tenha realmente uma orientação médica, não se deve fazer um teste com um psicotrópico na prova oral. Tem um caso que eu posso comentar aqui, que foi da última prova oral agora, do MP São Paulo, da qual eu participei, que uma colega que estava assistindo às provas orais comentou comigo que alguns candidatos estavam indo lá para frente no dia da sua admissão e visivelmente dopados na hora de fazer a prova, não conseguiam reagir e que a banca estava percebendo isso. Então, eu não sei quem são, não sei se foram aprovados ou reprovados, mas é algo que fica perceptível. Se fica perceptível para o público, imagina para o examinador que está lá na frente, né? Então, isso afeta a capacidade cognitiva, a articulação. Então, o que se recomenda é o básico, é que se você acha que precisa tomar algo desse sentido, tem que procurar um médico, um psiquiatra, e que apenas com a indicação médica é possível se valer desse expediente. Senão fica algo... tentar comprometer uma prova oral que tu já chegou lá com algo que você não sabe o que vai acontecer lá na hora ou com o resultado. Chegando aqui no nosso finalmente, mas eu acredito que ainda dê para a gente falar um pouquinho a respeito do controle do tempo, certo? O tempo em relação às perguntas que são, o MP de São Paulo é muito ping-pong, mas é ping-pong porque as perguntas são mais fáceis também, certo? É fato. As perguntas são simples, perguntam-se muito conceitos básicos da disciplina. Diferente do CESP, que gosta de dar um caso, que você vai enfiar
uma jurisprudência ali naquela resposta. Como é que tu sugere aí que o candidato ele faça esse controle do tempo em relação ao exame oral? Em provas cujo controle do tempo não é do candidato, como no CESP, o ideal é o quê? Por exemplo, vou dar o exemplo do MP São Paulo, que eram 10 minutos por examinador, mas prorrogáveis por mais 10 minutos. Então, quando dava o 10º minuto, tocava uma campainha, o examinador ia lá e continuava para os outros 10 minutos dele, né? Então, qual que é a dica de ouro? Tá numa pergunta que você tem muito conhecimento, que você se sente à vontade, é valorizar a resposta naquela pergunta. Porque tu não sabe qual é a próxima pergunta que vai vir e o tempo tá contando. Então, tá ali naquela resposta, tem domínio, vai valorizando, vai respondendo com calma, atrás. Se o examinador já estiver satisfeito, ele vai te interromper. Candidato, estou satisfeito, vamos prosseguir. Se ele está te ouvindo falar, é porque ele está gostando. Então, tu vai continuando. Então, a dica de ouro é, nesses momentos, valorizar aquela resposta que não sabe. Já nos casos em que não sabe, aí vai muito de banca para banca, mas tem bancas que prezam pela sinceridade do candidato. Não é indicado que o candidato tente enrolar a banca, né? Então, no MP São Paulo foi isso. A banca estava valorizando muito aquele candidato mais sincero, que não tentava enrolar a banca, né? Então, o candidato não sabia a resposta, o melhor a se fazer, pelo menos no MP São Paulo, era falar, excelência, não me recordo. Ele já ia para a próxima pergunta, e a próxima poderia ser uma pergunta que saberia a resposta. Já se tu fica tentando ali, aquela pergunta que tu não sabe nada, não consegue nem tangenciar, fica complicado para o candidato, porque o tempo está passando, ele vai, às vezes, não conseguir fazer uma outra pergunta, e dentro de uma pergunta que o candidato não tem conhecimento. Certo. As nossas considerações finais aqui, para a gente não perder e deixar essa live gravada, para quem quiser assistir depois, quem quiser dar uma olhada em algum momento específico. Eu vou fazer as minhas primeiro e depois faz as tuas, certo? Que você é o convidado, então você vai encerrar. Eu digo, pessoal, que quem está nessa fase oral ou quem já está começando a paquerar com a prova oral, imagino que seja um caso de todos aqui, já estão em segunda fase, né? Por isso a maior curiosidade, inclusive, em entender um pouco melhor da prova oral, é muito importante que treinem absurdamente o seu uso da palavra, né? Verbalizar o seu conhecimento, explicar, se veja fazendo isso, procure observar outras situações, procure alguém que tenha experiência nesse momento. Agora, principalmente, confie no seu taco. Se chegou numa prova oral, é porque tem conhecimento para a aprovação. Então, não adianta criar esses temores, essa autossabotagem. Aqui não. Você vai dizer para bater a mão no peito e dizer, eu não vou me autossabotar. Eu já cheguei aqui, eu tenho conhecimento e eu vou ser aprovado. E é só ir lá e participar desse momento de alegria que é a prova, é um momento de festa, certo? Fica o meu desejo de sucesso a todos que nos acompanharam, meu obrigado. E agora o nosso ilustre Everton, monstro aqui, vai fazer as considerações dele. Excelente, Eric. Acho que é isso aí mesmo. Primeiro, eu agradeço aqui a oportunidade, que o convite do OUSE para conversar. Como eu falei, sempre uma alegria conversar sobre Ministério Público, sobre concurso de Ministério Público. No mais, a mensagem que eu quero passar para o pessoal é para continuar firme. Eu, quando comecei a estudar, anos atrás, eu jamais imaginaria que realmente conseguiria passar um concurso de promotor. Fui duplamente aprovado. Não sou formado numa universidade renomada, universidade pública. Meus pais não são do direito, não são do ramo jurídico. Fui aprovado em um estado que não é o meu. E São Paulo, às vezes, tem um comentário que é bairrista, que só aprova de quem é da região ou quem é servidor do próprio Ministério Público. Então, eu não tinha nenhum vínculo disso e eu consegui chegar lá. Então, isso é uma mensagem de que todo mundo pode chegar lá, apesar de todas as adversidades, mesmo com reprovações, primeira fase, segunda fase, fase oral, continuar lutando. Aqueles clichês todos de concurso, de que só não passa quem desiste, que deve continuar, que uma hora chega a gente, que é uma fila. Eu assino embaixo de todos eles. Realmente são clichês porque pessoas que nos antecederam validaram esses clichês. Então, a minha mensagem de motivação é isso. E aproveitar a pandemia para intensificar mais o estudo, né? É um momento que está sem prova, então a gente pode valorizar aquela matéria que a gente não tem
tempo para estudar normalmente no tempo normal?